Olá, eu sou a Carol, professora de gramática aqui do Anglo Sorocaba, e hoje nós faremos as aulas 11 e 12 da apostila 5 do segundo ano do ensino médio. Ela tem dois assuntos. Um é a parte de adjunto adverbial e a outra parte nós falaremos de agente da passiva. Este é o tópico que eu preparei aqui para a gente estudar. Então vamos começar a falar de vozes verbais. Se você lembrar um pouquinho lá no primeiro ano do ensino médio, nós falamos que existe a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Hoje nós daremos foco à voz passiva, especificamente aquela que se chama voz passiva analítica. A voz passiva analítica, ela tem como foco falar de quem é alvo da ação verbal. Ela não tem foco naquela que é a nossa voz ativa, que ela quer destacar quem realiza a ação verbal, ou seja, aquele que nós vamos chamar de sujeito agente. Para isso eu coloquei uma frase retirada de uma notícia desta semana em que um desembargador suspendeu uma reforma. Como a linguagem jornalística costuma trabalhar com o presente histórico, a frase era: desembargador suspende reforma. Nós temos então um sujeito agente, ele realizou a ação de suspender. O verbo suspender, ele é transitivo direto, ele exige um complemento e um complemento que não vem introduzido por preposição, portanto um objeto direto. Lembre-se que cada linha ela marca uma função sintática. Então, nessa primeira oração, para que nós tenhamos uma voz ativa, nós precisamos de uma frase base que trabalhe, no mínimo, com um agente, um verbo transitivo direto e o seu complemento, o seu objeto direto. Essa frase ela pode ser transformada na voz passiva analítica, em que nós teremos: a reforma foi suspensa por desembargador. Como nós não sabemos exatamente qual é esse desembargador, eu não consigo colocar pelo desembargador, porque nós associamos assim um artigo definido, que quer dizer que eu sei quem é esse desembargador e você também sabe. Não sabemos, isso aqui seria um título de notícia, então ele ficaria com esse formato. As funções sintáticas se alteraram. Aquilo que era objeto direto passa a ser o nosso sujeito paciente. Marquei aqui para vocês que ele é o alvo da ação verbal. Ele não realiza nada. Por outro lado, como ele está sendo colocado no início da nossa oração de voz passiva, quer dizer que ele é quem interessa. O enunciador dessa frase deseja colocar foco na suspensão da reforma. O foco não é mais aquele que realizou a ação, que na voz passiva nós chamamos de agente da passiva. Na voz ativa nós chamávamos de sujeito agente. Outro fenômeno que ocorre aqui é uma transformação da forma do verbo. O verbo ele era uma palavra, um verbo transitivo direto. Interessante notar que jamais existirá uma voz passiva analítica com um verbo transitivo indireto. O transitivo indireto é aquele que exige um complemento, um objeto, introduzido por preposição. Voltemos aqui. Nesse caso, o verbo, que era uma palavra só, ele passa a ser uma locução verbal. Tudo na língua portuguesa que a gente chama de locução, quer dizer que é uma expressão, duas ou mais palavras trabalhando por um propósito apenas. Foi suspensa. Essa locução é formada por um verbo auxiliar, ser, estar, ter, haver, são os verbos que atuam como auxiliar nessa função. E aqui nós temos um verbo na forma de particípio. O particípio, normalmente, quando ele é o chamado de particípio regular, ele termina em ado ou ido. Mas aqui eu tenho um verbo que tem aquela versão do particípio irregular. Então a gente não vai ter, neste caso, essa terminação fixa, esse morfema ado ou ido. Contudo, ele também se chama um particípio. Particípio é aquela forma passada da ação. E eu coloquei aqui do lado para vocês uma anotação. A gente fica pensando, mas esse verbo ele tem, por exemplo, o suspender, a versão suspensa, e a versão suspendida, suspendido. Quando que a gente usa o que, se as duas existem? Quando o seu verbo auxiliar for o ser
ou estar, você vai associá-lo ao particípio irregular. Então, foi o caso que nós tivemos aqui. Foi suspensa, foi o verbo que a gente tem na primeira lista, o verbo ser, associado ao irregular, suspensa. Se fosse o verbo haver ou o verbo ter, teríamos a versão regular. Por exemplo, tinha suspendido. Tudo bem, gente? Espero que seja suficiente para que vocês consigam fazer os exercícios propostos pelo material. E qualquer dúvida pode me escrever, pode mandar uma mensagem. Até mais!